O que a seleção brasileira tem a ver com o Fluminense? Vocês vão saber, vou contar para vocês aqui, beleza? Vamos falar também de Mário Bittencourt, vamos falar de um antigo parceiro e agora rival de Mário Bittencourt dando uma alfinetada. Vamos falar de premiação do Campeonato Carioca, dos melhores jogadores, teve participação no Fluminense. Vamos falar também de jogadores tricolores presentes no Campeonato Mundial pela Seleção Brasileira Sub-17. Vamos falar sobre atualizações de Otávio. Então, meus amigos, tem coisa pra caramba pra gente bater um papo. Então, já vem com a gente aí, roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, meu nome é Bruno Oliveira. Então, rapidamente, antes de começar, aperta aqui embaixo, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, que é muito importante também, e ative as notificações. E além disso, siga a gente aqui ó, nas redes sociais, @pitaco_tricolor. Vai achar a gente lá no Instagram e lá no X, beleza? Uma maneira bacana de vocês poderem trocar uma ideia aí com a gente durante todo o dia, valeu? Então vamos lá, fiquem ligados mesmo, porque os assuntos hoje estão um ligado no outro, né? Então vou tentar trazer eles de uma maneira bem simplificada. Vamos começar falando sobre Mário Bittencourt, né? Mário Bittencourt que está em alta relevância nos últimos dias aí, por causa do processo de transformação do Fluminense em SAF. Então, muita notícia, todo dia acontece alguma coisa. E Mário Bittencourt esteve para receber a premiação lá do Campeonato Carioca. O Fluminense foi representado por 4 jogadores na premiação da FERJ, beleza? O Fluminense foi representado pelo Fuentes, como melhor lateral esquerdo do campeonato, John Ares e Germán Cano. Além deles, Riquelme Felipe foi escolhido a revelação do campeonato. Tá? E aí onde entra o Mário Bittencourt nessa história? O Mário Bittencourt foi receber a premiação, representar Germán Cano. Né? E aí, aonde começa a brincadeira? Na saída, né, do evento, o Mário ele foi abordado, foi criticado por pelo menos aí 2 torcedoras que mostra, tem uns vídeos circulando na rede social, as torcedoras indagando ele sobre a transformação do Fluminense em SAF. E aí o Mário acaba que se envolve ali num bate-boca, né, até pedindo para a menina pagar a gravação, enfim, algo assim bem desagradável, né? Um assunto ali bem, talvez num momento inoportuno, não sei. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, que não era o momento de ser cobrado, mas aí eu pergunto para os amigos, não se pode cobrar no estádio, né? Porque se você cobra, uma parte da torcida mesmo quer te agredir. Não pode cobrar nas redes sociais. Onde você vai cobrar? É isso. Infelizmente ou felizmente, é o ônus do cargo que ele exerce. Ele é presidente do Fluminense, da instituição Fluminense Futebol Clube. Então é o ônus do cargo. Ele quis estar ali. Ele sabia que isso poderia acontecer. Então o dirigente tem que sim ser cobrado, independente de onde seja. Tá? Eu, pelo menos, eu penso dessa maneira. Está ali representando o Fluminense, para mim, ele tem o direito sim de ser cobrado. Lógico, você vai encontrar com um cara num restaurante, o cara almoçando, jantando com a família, aí sim eu acho que não é o lugar. Ele não está representando o Fluminense em nada, né? Mas eu acho que a partir do momento que ele está representando o Fluminense, ele está apto, ele está ali como presidente, não como um cidadão comum, né? Então, como eu falei para vocês, que tudo está linkado nas notícias de hoje, né? Falamos dos jogadores tricolores que foram premiados nessa cerimônia, né? E falamos sobre, inclusive, Riquelme, que foi a revelação do campeonato. Riquelme, que foi perguntado sobre a renovação do seu contrato com o Fluminense. E aí ele dá a seguinte declaração: eu e meus empresários estamos negociando com o Fluminense. Não posso falar muito agora, mas já já a torcida tricolor vai saber da notícia. Ou seja, acho que diz muito isso aí, né?
Porque quando ele fala já já a torcida tricolor vai saber da notícia, então tudo indica que a renovação de Riquelme Felipe está muito bem encaminhada. Então estamos talvez por detalhes aí para acertar a renovação do jogador. Né? O Fluminense que tem renovado com esses jogadores todos da geração 07, né, de 2007, da Esquadria 07, que o Riquelme Felipe fez parte, e o Riquelme pode ser o próximo nome a ter o seu contrato estendido pelo Fluminense. Ou melhor, o primeiro contrato profissional, né? Que eles tinham um contrato de formação. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para poder falar mais e trazer a notícia aqui, se tudo der certo, da renovação de Riquelme Felipe, que vai ser um grandíssimo jogador e com certeza vai ser uma grande venda feita pelo Fluminense, beleza? Vamos lá, mais uma vez, falando que como as notícias estão linkadas, eu falei para vocês que Mário Bittencourt estava sendo cobrado pela torcida do Fluminense. Mas não foi só a torcida do Fluminense que cobrou o Mário, não. Tá? Um velho aliado da política tricolor, do senhor Mário, se pronunciou. Né? De quem que estamos falando? Sim, meus amigos, estamos falando do doutor Celso Barros. E aí eu vou botar na tela para os amigos aqui. Ó. É uma postagem até muito forte, né? Mas aí é aquilo, o doutor Celso Barros está falando, não sou eu. Então vamos lá, vou ler aqui, ó. Qualquer criança de 8 anos que já saiba ler e escrever há de perguntar por que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, no final de seu mandato, está todo assanhado para criar uma SAF-Flu. Talvez porque esteja no final da sua passagem e não queira largar o osso. Ele que sempre aparentemente viveu às custas do Fluminense, primeiro com belos contratos do seu escritório de advocacia com o clube e agora como presidente, chamam a atenção as diversas contratações e suas ligações com alguns empresários. Essa história de ser CEO de uma possível SAF é uma vergonha. É como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Eu não sou daqueles apaixonados pelas SAFs, mas entendo que há de se discutir o assunto. Desconheço qualquer SAF em que o presidente do clube tenha sido indicado para CEO. Aí, no caso, tem o Marcelo Paiva de Fortaleza, né? Aí, por último, estranho que um banco, teoricamente... Peraí, rapaz. Saiu aqui da tela. Vamos lá. Aí ele finaliza falando do BTG, né? Ele fala aqui... Pô, rapaz, tá difícil para mim aqui para ler o finalzinho. Enfim, ele fala aí sobre o BTG, finalizando, estranhando o porquê o BTG, que é um banco... por que o BTG aceita tal situação? Espero que todos os tricolores estejam bem atentos a estas manobras. Né? Como eu falei, palavras muito fortes aí do Celso Barros. Muita gente até critica o Celso, chama o Celso de aproveitador, que ele aparece nos piores momentos, né? Mas eu até imagino, né, pela situação que o Celso passou lá junto com o Mário, que ele que chegou a exercer o cargo de vice-presidente ali do Fluminense e foi afastado da função dele. Então o Celso falando, cuspindo algumas verdades ali que muitos tricolores gostariam de falar, mas infelizmente tenho medo, né? Tenho medo de que a gente não pode pagar um processo. Então deixa o Celso Barros falar e a gente só lê as notícias, né? Mas é isso. Estamos vendo aí, ó, aliados e ex-aliados de Mário Bittencourt voltando, indo para o outro lado, né? A gente já teve vários ao longo desses 6 anos aí de mandato dele. Inclusive agora o próprio grupo político que alçou o Mário para presidente. Muita coisa vai acontecer ainda, meus amigos. Muita coisa. Vocês podem ter certeza que a cada dia vai ter novidades sobre esse processo. Porque, de certa forma, é o que o Celso falou. Está acabando o mandato dele. Então, por isso esse desespero de fazer a SAF agora. Porque se acabar o mandato e entrar a SAF depois, primeiro, que não vai ser ele que fez. Segundo, que não vai ter a possibilidade dele entrar nessa SAF. Então, ele conseguindo implementar a SAF no Fluminense nesse ano, ele tem a possibilidade de estar dentro dela. Né? Enfim, essa podridão aí que a gente tem acompanhado dia após dia. Né?
Vamos trazer agora uma atualização sobre Otávio, né? Vamos trazer uma atualização rapidinha sobre Otávio. Aqui, ó, vou pegar a matéria aqui do GE, que bota aqui, ó, o jogador Otávio, isso são palavras do Fluminense, tá? Só foi reproduzida pelo GE. O jogador Otávio, no treino desta quinta-feira, 27/3, sofreu um trauma no tornozelo direito. Submetido ao exame de ressonância, foi diagnosticada uma lesão no tendão de Aquiles direito, uma ruptura, né, no tendão. O volante será submetido a tratamento cirúrgico nos próximos dias. Após procedimento médico, será definido o prazo de retorno aos treinamentos, informa o Fluminense. Gente, não é uma lesão simples, tá? É uma lesão chata, uma lesão complicada e com tempo de recuperação longo, talvez de no mínimo 6 meses, tá? A gente já falou sobre a lesão do Otávio ontem, hoje foi só a sua atualização do Fluminense de que vai ser necessário o procedimento cirúrgico mesmo, né? Então, é isso. Prontas, melhores recuperações aí possíveis ao Otávio e que possa voltar o quanto antes e de repente tentar nos ajudar. Beleza? Vamos lá. Falar agora da seleção sub-17 que está disputando o Sul-Americano. Por que vamos falar da seleção sub-17? Porque temos representantes tricolores, né, meus amigos? Então, tivemos o Wesley Natan, que inclusive foi companheiro do Riquelme Felipe, né, na campanha do título brasileiro e Copa do Brasil do ano passado. O Wesley Natan foi titular da seleção brasileira, jogou ali o jogo todo. O Arthur Rian, que é o lateral direito, ele entrou no segundo tempo. E o Naran Lucas, até os 40 do segundo tempo, não tinha entrado. Depois eu não consegui ver o final do jogo e não consegui achar essa informação. Se o Naran chegou a entrar, mas são os 3 jogadores tricolores representados na seleção brasileira, beleza? E vamos fechar o vídeo aqui falando agora sobre uma notícia trazida pelo jornalista Paulo Brito. O Paulo Brito, ele traz sobre um possível interesse do Fluminense em Dorival Júnior, meus amigos. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo o que a seleção brasileira teria a ver com o Fluminense? Então, é isso aí. Dorival Júnior foi demitido, né, no dia de ontem, nessa quinta-feira, da seleção, e é um nome que é muito bem visto pela equipe, pelo corpo técnico do Fluminense, né? Pelos diretores do Fluminense, pela gestão tricolor. É um nome muito bem visto ali. Dorival, que já teve uma passagem pelo Fluminense em 2013, foi importante para evitar um rebaixamento do Flu. E, apesar do Mano Menezes ainda ser o nome que está ali, essa continuidade do trabalho, seja ali na Sul-Americana, na Copa do Brasil, início do Campeonato Brasileiro, vai dizer muito o que vai ser do Mano Menezes, né? Porque se de repente ele faz atuações, o Fluminense tem atuações tão ruins quanto que tivemos contra o Flamengo, talvez o Dorival seja uma grande sombra para o Mano Menezes, mesmo sabendo que muito provavelmente não é um treinador que vai ficar desempregado por muito tempo. Então é muito provável que o primeiro clube grande que perder um treinador vai atrás do Dorival. Mas é importante a gente deixar essa observação de que o Fluminense tem interesse, um suposto interesse no Dorival Júnior, né? Aqui, ó, vou até ler a postagem do Paulo Brito, tá? Ó. Às vésperas do Brasileirão e ainda priorizando o Mano Menezes, a diretoria do Fluminense está atenta à situação de Dorival. Demitido da seleção brasileira, o treinador é visto com bons olhos no clube, a depender dos primeiros resultados na Sul-Americana e Campeonato Nacional. Um intermediário já sondou se o técnico pretende tirar um período sabático ou se estaria disposto a encarar um novo projeto. E aí ele fala sobre a passagem do Dorival em 2013. Então, já pedi para os amigos, deixa nos comentários aí o que vocês acham. São a favor, vocês seriam a favor da troca de Mano Menezes por Dorival Júnior? Eu aceitaria, né? Porque nesse momento eu acho que o Mano Menezes é um grande problema que a gente tem, né? Pensando em longo prazo, pensando em títulos, eu aceitaria. Mas se falasse para mim que eu poderia ter opções, Dorival não seria uma opção para mim. Eu já falei aqui, falo e repito. O Fluminense eu acho que precisa de um técnico estrangeiro, mudar a mentalidade dessa rapaziada, né? Mudar a mentalidade dos jogadores acomodados que a gente tem
Enfim, eu sei que não vai acontecer, mas é uma vontade de Bruno Oliveira que vos fala aqui. Beleza, galera? Então é isso. Grande abraço, fiquem bem. Olha só, fiquem ligados aí que 10 horas da manhã vai sair um pré-jogo sobre Fluminense e Fortaleza. Por isso que eu não falei de Fluminense e Fortaleza aqui, tá? Estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vou fazer um vídeo só para isso. Então, fiquem ligados. Grande abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!